Eugene Debs. Eugene Debs foi um líder operário, foi um sindicalista americano. Ele concorreu 5 vezes à presidência dos Estados Unidos e numa delas ele chegou a fazer uma votação de mais de 1 milhão de votos, que era esplendoroso naquela época. Claro que ele nunca conseguiu romper com o bipartidarismo americano, mas ele deixou uma marca nos Estados Unidos da possibilidade de um socialismo democrático. Esta marca, ela é impressionante, gente. É impressionante porque toda a imprensa americana é taxativamente voltada contra ela e, no entanto, ela não morre. Ela ressurge a qualquer momento. O Debs, ele tem uma história muito interessante, porque quando foi declarada a Primeira Guerra Mundial, ele, como muitos na época, né, eram pacifistas. Você tem pacifistas de várias ordens naquela época. Einstein era um pacifista, Bernard Shaw era um pacifista, Bertrand Russell era um pacifista. Bertrand Russell também foi preso na Inglaterra e Eugene Debs também foi preso nos Estados Unidos como sendo um derrotista, alguém que estava contra a nação, dado que a nação havia entrado em guerra na Europa. Bem, o problema é que tudo conspirava contra Debs, né? Então ele nem fez defesa. Ele foi para o julgamento e disse: eu não vou retirar nenhuma palavra do que eu disse. Eu vou entrar no cárcere altivo, com a alma incorruptível. E, de fato, lá ele entrou, de lá ele saiu. Quando ele saiu, em 20, ele foi candidato de novo. E mais uma vez ele incomodou os setores conservadores. Eugene Debs deixou aí um lastro. Socialistas americanos participaram do governo Kennedy e fizeram muito no governo Kennedy pelos direitos civis. Socialistas americanos participaram do governo Lyndon Johnson quando fizeram uma das maiores campanhas pela infância pobre e negra nos Estados Unidos. Isso inclusive mudou o panorama dos negros nos Estados Unidos. E um dos frutos deste grande movimento foi o Bernie Sanders, que recentemente, né, na eleição que o Trump se elegeu pela primeira vez, tudo encaminhava para que o Bernie Sanders fosse o opositor do Trump na primeira vez, mas o dinheiro do Bernie Sanders acabou antes da campanha acabar e ele teve que aderir à campanha dos democratas que perdeu. Bernie Sanders continua sendo uma voz no parlamento, né, reunindo aí todos os pré-requisitos necessários para figurar dentro deste quadro do Eugene Debs. Agora, a esquerda socialista tem aí um candidato que está deixando o Trump de cabelo em pé, né? Sei que o cabelo dele pode ficar em pé, dado que é uma peruca horrorosa. Esse moço socialista que é candidato nas prévias, né? Venceu as prévias do Partido Democrata, ele vem dessa corrente do socialismo, é o Zohran Mamdani. Zohran Mamdani, ele vai ser, portanto, o candidato socialista dentro do Partido Democrata à prefeitura de Nova York. É uma coisa difícil nos Estados Unidos, né? Desde o Debs até hoje. A marca americana que se formou
principalmente na Guerra Fria, é a marca do anticomunismo. Então, você ter uma pessoa nos Estados Unidos que se candidata como socialista, efetivamente como socialista, e consegue ir para a cabeça e ser o candidato do Partido Democrata, é um feito extraordinário, porque você rompe com uma série de estigmas, né? Uma série de estigmas. Os Estados Unidos é um país virado de ponta cabeça, né? Por quê? Porque lá, ser liberal é ser de esquerda. A direita lá é chamada de conservador. Então, conservadores e liberais. É o contrário da Europa, é o contrário daqui. Quando a gente fala aqui em liberais, a gente sempre pensa, né, em conservadores. Mesma coisa na Europa. Nos Estados Unidos é diferente. Quando se fala lá os liberais, está se pensando em gente que está olhando para a esquerda e pode inclusive ser socialista. É porque o liberalismo americano, ele tem a ver com a tradição dos Estados Unidos de lutar contra os conservadores, que eram aqueles que representavam a Inglaterra. Em outras palavras, a Revolução Burguesa nos Estados Unidos, ela se dá em conjunto com a Revolução da Independência dos Estados Unidos. De modo que você ser liberal e antimonarquista é a tradição americana que desemboca depois, desemboca depois nos ideais, sempre anti-rei, anti-totalitarismo, anti-autoritarismo, anti-imperialismo inglês, né? Todos esses movimentos enraizaram nos Estados Unidos, portanto, sempre ficou a ideia nos Estados Unidos de que se eu sou liberal, eu sou contra poderes autoritários. Inclusive, eu sou contra as elites que são autoritárias. Então, você tem aí uma ampliação da classe média num país onde o liberalismo não é mera ideologia. Ele tem um ponto de apoio na realidade, uma vez que ele está junto com o crescimento da classe média. Veja que é interessante isso, né? Porque o Marx denunciou o liberalismo como uma ideologia, ou seja, como falsa consciência. O liberalismo prega uma coisa, o capitalismo faz outra. Nos Estados Unidos isso não aconteceu dessa maneira. O liberalismo pregou liberdade individual e com a liberdade individual você ia alcançando igualdades. E isso, de fato, numa boa parte da história americana se realizou. E, né, criou esta ideia do liberal ser a favor da liberdade e com ela conquistar mais igualdade. E esta igualdade, de certo modo, veio não entre a elite e os mais pobres, mas o crescimento enorme da classe média, o crescimento do mercado sustentado por essa classe média de consumo, fez os Estados Unidos sentirem, né, uma certa igualdade a partir da liberdade. E isso ficou mais patente ainda, mais verdade ainda, no pós-guerra. Porque no pós-guerra, a maneira que o Estado americano organizou o New Deal, né, digamos assim, a política do Roosevelt de ampliar salários para aumentar o mercado, dado que o Fordismo estava fazendo a linha de produção, isto trouxe pela primeira vez na história do capitalismo uma diminuição da distância entre ricos e pobres. E isso durou 30 anos. Foi a única vez que o capitalismo diminuiu a distância entre ricos e pobres. E aí sim, foi a espécie do boom da classe média, e é nesse período que os Estados Unidos, no pós-guerra, 30 anos do pós-guerra, é nesse período que os Estados Unidos conseguem competir em termos de propaganda com a União Soviética. A União Soviética oferece para o mundo um mundo de igualdades. E os Estados Unidos oferecem para o mundo um mundo de liberdades que podem levar à igualdade. Então há uma disputa ideológica muito grande que é vencida pelos Estados Unidos antes mesmo do fim da União Soviética. E
E isto, né, dentro dos Estados Unidos, as correntes socialistas sempre tiveram estigmatizadas, exatamente porque o que o americano médio dizia é: não precisamos do socialismo, nós temos uma grande classe média criada pelo próprio capitalismo, nós vamos melhorar de vida pela classe média, pelo aumento da classe média, pelo próprio liberalismo. Então já era uma tradição ser liberal, quando você não era conservador, e depois virou ainda uma força maior ser liberal, como alguém que era não conservador, mas ao mesmo tempo anticomunista. Então é difícil você falar em socialismo num país assim. No entanto, de 20 anos para cá, muitas pessoas que se declararam socialistas tiveram sucesso eleitoral. O Bernie Sanders é um, a Ocasio-Cortez é outra, e agora o Zohran Mamdani. Agora, nesse caso do Zohran, tem um detalhe, que lá atrás já vinha se pronunciando. Eu não sei se vocês sabem, mas o Cassius Clay mudou de nome, né? Depois que ele virou campeão mundial, ele passou a ser o Muhammad Ali, ou seja, ele mudou de religião. E essa mudança de religião já indicava um processo dos Estados Unidos de contestar a religião cristã que se identificava com as elites. E agora, de novo, isso aparece, porque o Zohran é muçulmano. Então, ele vai ser candidato a prefeito de Nova York como alguém que tem um amplo interesse na defesa dos ideais da Palestina, na defesa dos ideais de uma liberdade religiosa que vai cutucar a cidade que mais tem judeus no mundo todo, talvez mais judeus lá do que em Israel, talvez não, é verdade isso, né? Que é Nova York. Então o Zohran vai, de certo modo, enfrentar uma oposição agora, né, bastante forte. Eu não sei até quanto o Partido Democrata, endossando o Zohran, tem capacidade de se contrapor ao lobby judeu. Vejam que nem o Trump, nem o Partido Democrata conseguiram parar Netanyahu. Não conseguiram. Hoje mesmo, depois do Trump cantar que tinha feito a paz, o Netanyahu disse que ele vai exterminar o Hamas. Só que o Hamas está negociando com o próprio Trump a paz. Ou seja, os judeus não obedecem ninguém. E eles vão fazendo as coisas por eles mesmos. E o Netanyahu dizer que vai exterminar o Hamas significa o quê? Que ele vai exterminar o povo palestino. Por quê? Porque não tem mais ninguém do Hamas. Hamas é uma força derrotada já há muito tempo. Ele está matando o palestino que não tem absolutamente nada a ver com o Hamas. Ele está fazendo um genocídio. E agora ele está dizendo que vai exterminar o Hamas, então ele está abrindo o jogo. Eu vou continuar o genocídio. Isso significa que ele vai matar palestino não só em Gaza, ele vai matar palestino ali na Cisjordânia. E você pode ver que o presidente dos Estados Unidos, à direita ou à esquerda, ou de centro, tanto faz, não consegue debelar esse lobby de Israel, esse lobby judeu. Então lá na prefeitura de Nova York, eu não sei como é que as forças vão se organizar, mas um problema para o Zohran vai ser o lobby judeu na hora que ele tiver que falar em público como candidato democrata já diante do republicano. Né? E aí é que eu acho que vai ser o maior embate dele, porque ele está defendendo uma Nova York plural, né, democrática e socialista, e em cima de um discurso que lembra muito o discurso do Bernie Sanders, mas lembra também muito os discursos socialistas do Eugene Debs. Vai ser uma batalha, uma guerra. O Trump está tão com medo dele que o Trump disse:
Se ele não sair da linha, ele pode se eleger prefeito, mas se ele sair da linha, vai sofrer as consequências e patati patatá. O Trump é um falastrão, né? Apenas um falastrão. Tanto é que tá, né? Prometeu para a Ucrânia fazer a paz, fez a paz coisa nenhuma. Hoje ele parou de mandar armas para a Ucrânia, o Putin massacrou a Ucrânia de novo e ele está quieto. Ele não tem absolutamente poder de nada, ele é um dos presidentes mais fracos que os Estados Unidos já teve, né? Eu estou para dizer para você que se o Biden tivesse sido eleito, o Biden, já completamente gagá, teria mais autoridade que ele. O Trump é um bunda, né? Mas o eleitorado conservador tem o seu peso nos Estados Unidos, principalmente no interior. Agora, na cidade de Nova York, mesmo com o lobby judeu que vai se posicionar contra o Zohran, muito provavelmente, né, eu ainda acredito na vitória do Zohran, porque Nova York tem esta característica de ser uma cidade cosmopolita, de ideais bastante pão, queijo na hora da melhoria de vida. E isso você pode falar de outras grandes cidades americanas, do âmbito daquelas cidades que têm uma vida menos sulista do que a vida rural do Texas ou de Oklahoma, de outros estados assim. É isso. Daqui a pouco a gente volta.